Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós abordaremos uma parábola que está em Mateus, no capítulo 21, nos versículos 28 a 32, chamada Parábola dos Dois Filhos ou Parábola dos Dois Filhos na Vinha. Nesse momento, antes de Jesus iniciar essa parábola, os doutores da lei, os sacerdotes e anciãos do povo questionam Jesus com que autoridade ele dizia as coisas que ele dizia, que ele ensinava. E aí, Jesus também questiona sobre o batismo de João, se era do céu ou se era dos homens. E depois dessa passagem, em que os doutores da lei não respondem, Jesus também diz que não responderá, com que autoridade fazia essas coisas, e complementa com essa parábola que ele ensina. E aí começa da seguinte forma: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Em resposta, ele disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E aproximando-se do outro, do segundo filho, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: Eu, Senhor, e não foi. Em algumas traduções, ou na maior parte das traduções, foi acrescentado a palavra vou, mas nos textos originais lá não existe isso, mas nos dá a entender que o filho, num primeiro momento, aceitou e não foi. Aí Jesus continua: Qual dos dois fez a vontade do Pai? E aí as pessoas disseram: O primeiro. Jesus lhes diz: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. E aí ele volta no assunto lá do batismo de João. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isto, não vos arrependestes depois para crerem nele. Então, começamos com algumas palavras, só lembrando que publicano eram os cobradores de impostos, que os judeus desvalorizavam, porque na maior parte das vezes eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus aos romanos. As prostitutas são aquelas mulheres que se vendiam o corpo aos homens, davam prazer aos homens. E lá no início, Jesus então começa falando que, primeira coisa, que Deus, ele sempre dá a oportunidade da escolha. Por exemplo, o primeiro filho fala, não quero. Então ele tem a escolha, O pai não obrigou-os a trabalhar na vinha. Ele deu a cada um a oportunidade de escolher, que é o livre-arbítrio, o poder de escolha que Deus nos dá. Mas esse filho, embora não tenha exteriorizado, não tenha falado, ou mostrado um comportamento favorável ao trabalho na vinha, ele depois se arrependeu do que fez, de ter falado não, e foi trabalhar na vinha do pai. Já o segundo, ele se mostra à disposição, ele fala que iria, vou, Senhor, ou eu, Senhor, mas, na verdade, ele não cumpre aquilo que foi falado. Então aqui, Jesus ele está mostrando, e com certeza no contexto que nós dissemos, que era essa discussão com os anciões do povo, os sacerdotes, é que não adiantava as pessoas dizerem ou se mostrarem exteriormente como pessoas ligadas a Deus, pessoas religiosas, pessoas boas, mas
se no interior, ou se nas ações, ou nos pensamentos, aquelas pessoas não faziam as mesmas coisas de que estavam falando, né? Então, aqui Jesus também está falando sobre a hipocrisia, ou os hipócritas, que falam uma coisa e não cumprem, não fazem o oposto daquilo que eles aparentemente ou através das palavras orientaram ou estão fazendo, né? Então aqui mostra a questão da hipocrisia que Jesus fala que muito mais vale naquele que não fica falando o que faz ou agindo exteriormente, mas que depois de arrepender, vai lá e realmente faz de coração, faz de mente o trabalho na vinha. O trabalho na vinha, nós vamos começar a entender aqui que seria o trabalho de transformação. Por que isso? Porque João Batista, né, que não sei se todos lembram, mas que batizava no Rio Jordão, falando para que as pessoas se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados, né? Pecado no sentido das transgressões das leis divinas, da lei de amor, etc., se arrependessem e que mudassem a sua vida, que mudassem os seus comportamentos, que as pessoas deixassem de ser hipócritas, que havia chegado o momento do reino de Deus, que é nada mais, nada menos do que a transformação de nós mesmos, né? Como Jesus vai falar aqui depois em Lucas, que nós vamos avaliar. Então João, ele trazia o arrependimento, a mudança de comportamento, né? E justamente o que essas pessoas que Jesus chama de hipócritas, elas não estavam fazendo. Elas, por causa da não humildade ou por causa do orgulho, elas não reconheciam as suas fraquezas, as suas más inclinações, os seus erros, e aí não se propunham a mudança. Já nas parábolas de Jesus, os publicanos, as mulheres adúlteras, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que era uma pessoa que vivia em pecado ou transgredindo as leis divinas, e depois se transforma e passa então a ter uma vida de retidão. Jesus ama aquela mulher. Tanto é que, como já dissemos em outros estudos, ele apareceu para ela primeiro, depois de que havia sido crucificado, foi a primeira pessoa que o viu, né, mostrando então como Jesus apreciava a transformação daquela mulher que fora magnífica. Então, a mensagem de Jesus é essa mensagem de transformação. E aí quando Jesus fala que as prostitutas e os publicanos, né, que ele sempre usava como aqueles que não seguiam exteriormente o judaísmo, os rituais, mas que muitas das vezes davam ouvidos às mensagens de Jesus e praticavam, se transformavam, eles estariam muito antes no reino de Deus, né? Então ele fala assim, olha, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, ou seja, chegarão primeiro ao reino de Deus. Então, aqui a gente entende que todos recebem o chamado, Deus convida a todos, né, através das oportunidades que nós temos em nossa vida. Embora alguns aceitem aparentemente, estão sempre nas religiões, nos cultos, nas missas, nas palestras, não fizeram a transformação interior por causa da hipocrisia e por causa do orgulho. Já os outros que recebem o chamado e que às vezes exteriormente têm dúvida, mas que interiormente se transformam ou que interiormente praticam aqueles ensinamentos ou as propostas, as sugestões, as orientações de Jesus, estes sim vão conquistar o reino de Deus neles. E aí Lucas nos ajuda sobre qual que é o sentido do reino de Deus, que o reino de Deus não é um local, não é externo, como está lá no capítulo 17, versículos 20 e 21, o reino de Deus não vem com a aparência exterior.
Nem dirão, vede aqui ou vede ali o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, é com a nossa transformação, com as virtudes, é que nós vamos cada vez mais amando, né, o próximo. E quanto mais amor nós temos em nós, mais próximos de Deus estaremos, pois Deus também é amor. Então, quanto mais virtudes, quanto mais amor tivermos, maior vai ser a nossa relação, o nosso contato, a nossa ligação com o Criador, ou Deus, que é o nosso Pai maior, né, que é repleto de amor. E aí então vamos nos sentir, ou vamos conquistar o reino de Deus em nós mesmos, né, não exteriormente. Então, essa parábola é muito importante e que possamos fazer as nossas reflexões se nos enquadramos no primeiro filho, que falamos exteriormente as coisas, que aceitamos, que somos pessoas religiosas, ou o segundo grupo, que é o grupo que faz, que se arrepende, que busca transformação. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.